E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Habib. Hoje a gente vai para a parte 2 do nosso tutorial para iniciantes sobre Pokémon TCG. E como prometido, eu vou mostrar para vocês como funciona o layout do playmat do Pokémon. Playmat nada mais é do que o campo, né? Que a gente vai poder batalhar com o nosso oponente. Esse aqui, meu, é um playmat duplo que eu comprei na Shopee, desta lojinha aqui, Hero Power, propaganda de graça. Ele é de Pokébola, então o meu lado vai ser o branco, o lado do meu oponente vai ser o de cor vermelha. Aí eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes agora cada parte do campo, começando pelo deck. Aqui vai ser o lugar que a gente vai pôr o nosso deck, o nosso baralho. Aqui vai ser a zona de estágio que eu falei para vocês que os dois jogadores podem utilizar o mesmo efeito da carta de estádio. Então isso tem que ser bem pensado na partida para você não beneficiar o seu oponente. Aqui é a zona do Pokémon ativo, que vai ser o nosso Pokémon defensor no turno do oponente e o ativo no nosso turno. Isso é um pouco confuso de explicar assim falando, mas jogando é fácil de entender. Aqui serão as cartas prêmio. Aqui é o nosso banco. E aqui é a nossa pilha de descarte. Voltando aqui, a nossa pilha de descarte, ela vai ser onde a gente vai descartar algumas cartas, onde a gente vai mandar o Pokémon derrotado para lá, o estádio que for trocado para lá também. Algumas cartas interagem com essa zona de descarte. Eu vou mostrar uma delas para vocês agora. Aqui. Compre 2 cartas, coloque uma carta de energia básica da sua pilha de descarte na sua mão. Isso aqui vai permitir que a gente recicle energias ao custo de diminuir o nosso deck. Para quem não está acostumado com nenhum TCG, quando a gente fica sem cartas para poder comprar, a gente perde a partida automaticamente. Voltando aqui para o layout grande, a gente já mostrei o layout para vocês, agora eu vou mostrar um passo a passo mais básico de como funciona uma partida Pokémon normal, né? Tem alguns formatos de Pokémon que vocês podem jogar. Eu vou mostrar para vocês aqui um formatinho normal. Tudo começa com a gente decidindo quem vai começar e embaralhando a mão. A gente embaralha, pede pro oponente cortar o baralho. E aí a gente vai separar 7 cartas. 6, 7. A gente vai olhar. Temos 2 Pokémon básicos. O Zigzagoon, deixa eu voltar o zoom para vocês. Temos o Zigzagoon de Pokémon básico. E temos o Smoliv de Pokémon básico. Caso a gente saia com uma mão que não tenha nenhum Pokémon básico, a gente precisa embaralhar de novo, separar mais 7 cartas e o nosso oponente comprar uma carta para dar vantagem para ele e desvantagem para a gente, porque a gente não veio com nenhum básico. No começo da partida, a gente vai selecionar um Pokémon para ser o nosso defensor, colocaremos ele aqui no centro e os Pokémon do banco a gente pode colocar qualquer número que tiver na nossa mão até lotar 5 zonas aqui do campo. Em seguida, a gente vai separar 6 cartas de prêmio. 2, 4, 6. O que são as cartas de prêmio? Elas que vão ditar pra gente se a gente tá ganhando ou perdendo. Por quê? No Pokémon Card Game, a gente tem 3 formas de ganhar uma partida. A primeira, eu já citei para vocês, o nosso oponente perde todas as cartas do deck, ele não tem como comprar, então ele perde. A segunda, ele não tem nenhum Pokémon aqui no banco e o Pokémon defensor dele é derrotado, ele morre. Então, aqui não tem Pokémon pro oponente jogar, a gente ganha a partida.
E o terceiro modo é comprando todas as cartas de prêmio. Eu falei para vocês no vídeo passado, os Pokémon que basicamente serão os ultra raros, eles têm uma característica que faz eles custarem 2 prêmios. Alguns custam 3, que eu já vi. Os X regulares custam 2. Aqui. Quando seu Pokémon X é nocauteado, seu oponente pega 2 cartas prêmio. O Pokémon X, ele é um Pokémon forte. Ele tem efeitos bons aqui nos golpes. Porém, ele tem esse custo de deixar a gente mais perto da derrota, caso ele seja nocauteado. Agora, suponhamos que a gente começou a partida. A gente vai olhar nossa mão, tem uma energia. A gente só pode ligar uma energia por turno. Ou seja, a gente ligou aqui, não pode ligar mais, a menos que tenha uma carta com efeito de ligar outras energias. Tem alguns Pokémon que vai ter esse efeito no golpe de interagir com energias, trocar a energia dele com outro Pokémon, ou pegar uma energia da pilha de descarte e colocar no Pokémon ativo. Vai ter diferentes formas de lidar com isso, mas a princípio só poderemos ligar uma energia por turno no Pokémon. Eu disse antes também, a gente só pode usar um apoiador por turno. Deixa eu voltar o zoom. Olha lá. Você só pode jogar uma carta de apoiador durante o seu turno. Apoiador, esse é um método que eu uso para memorizar. Todo apoiador é um ser humano, correto? Toda carta de treinador que é um apoiador é um ser humano. Isso fica fácil da gente lembrar, porque sempre vai ter nome de pessoa, tipo aqui Noêmia, esse outro que eu mostrei para vocês, o Roark, ele é um apoiador também. Enfim, no começo da partida a gente joga assim. A gente não pode batalhar caso a gente comece. Vai passar o turno pro oponente. O oponente ele pode optar por atacar ou não. No nosso próximo turno a gente pode atacar. Agora, eu li os comentários de vocês. Vocês pediram para explicar como que funciona a mecânica de evolução no Pokémon. E eu vou mostrar para vocês. Aqui eu não tenho a carta de doce raro. A carta de doce raro ela pula uma linha evolutiva. Ou seja, o Pokémon, vou mostrar aqui para ficar mais claro. O Pokémon básico ele vai pular para o Pokémon de estágio 2. Se eu não estou enganado, o efeito é esse. Ele vai pular o estágio 1 e vai direto para o estágio 2. Agora voltamos aqui para o campo. Eu tenho um Smoliv. Ele é um Pokémon básico. Eu tenho as evoluções dele na mão, mas como que eu posso fazer essa evolução? Simples. Eu coloquei ele nesse turno, eu não posso evoluir ele. Coloquei no meu turno anterior. Aí sim eu posso evoluir ele. Eu só posso fazer uma evolução desse Pokémon por turno. Ou seja, o Smoliv vai virar o Dolive. Eu não posso fazer ele virar o Arboliva agora, porque eu já gastei a evolução dele. Eu teria que no meu próximo turno evoluir ele de novo. Aí sim ele se torna um Arboliva. Isso vale também para Pokémons X que são evolução. Por exemplo, eu tenho a carta aqui, ó, o Melmetal. Ele é um Pokémon de estágio 1, ou seja, ele precisa do Meltan para poder entrar no campo. Antes dele entrar, precisa ter um Meltan no campo para ele poder ser evoluído. É a mesma mecânica de evolução do Pokémon Baby para o Pokémon X, Pokémon Ultra Raro, V. É a mesma mecânica de evolução. Enfim, para o vídeo de hoje, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Caso tenha ficado confuso, eu posso refazer o vídeo
dando instruções mais claras. Porém, para essa segunda parte do vídeo é isso que eu preparei para vocês. No próximo vídeo, eu estarei mostrando uma partida de verdade, onde a gente vai ver quem vai ganhar e quem vai perder. Eu farei a partida num ritmo um pouquinho mais desacelerado para que fique bem claro a compreensão para todos. E eu espero que vocês tenham gostado da segunda parte do tutorial. Eu sei que é muita informação para poder absorver em tão pouco tempo de vídeo, né? 10, 15 minutos. Porém, jogando fica muito mais intuitivo de recordar dessas instruções que eu dei aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o gostei, o comentário, sugestão de próximo vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.